E aí, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao estudo da nossa lei, né? Ainda falando sobre provimento, a gente vai começar a falar de nomeação. Mas antes, eu vou falar rapidinho aqui de uma súmula vinculante da STF, que ela é importante. Na verdade, assim, é uma súmula que, para a nossa lei, ela não tem tanta eficácia, não serve tanto. Na verdade, é para outros estatutos, tá certo? Então, olha só, vamos para a tela para você dar uma olhada. Ó. Como eu falei, né, a ascensão e a transferência elas foram revogadas, tá? Não existem mais na nossa lei, tá certo? E aí é o seguinte, ó, a súmula vinculante número 13, a número 43, desculpa, ela fala o seguinte, ó. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido, tá? O que acontecia? O que é isso aqui? Por exemplo, imagina só, você faz o concurso para técnico judiciário, área administrativa, do TRF, né, onde eu estou hoje. E aí, lá no meio, você viraria analista judiciário. Você faz o curso de Direito e viraria analista judiciário também do TRF. Ou seja, você passou nesse concurso, mas aí você pega e muda para esse concurso lá dentro, né? Que antigamente existia o tal concurso interno. Isso aqui, gente, é que era a ascensão. Você saía de um cargo e ia para outro cargo do qual você não fez concurso para ele. Por isso é que foi revogado, tá? Isso aqui é inconstitucional. A transferência, você saía de um cargo e ia para outro também é inconstitucional. É isso que está falando. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira. Olha, ele passou nesse aqui. A carreira é essa. Não é essa aqui, não. Então ele não pode sair daqui para cá. Bom, as exceções, a gente vai ver que tem o aproveitamento e a readaptação. Por exemplo, uma forma de aproveitamento é quando o cargo é extinto. Tá? Isso aqui é só para título de exemplo, né? O cargo é extinto. Por exemplo, você era datilógrafo. Datilógrafo não existe? Não, né? A pessoa não sabe nem o que é isso, tá? Pergunta para o seu pai que ele vai te explicar. Então o cargo ele foi extinto, não existe mais datilógrafo. Então ele foi aproveitado em outro cargo compatível, similar ao novo cargo. Por exemplo, ele virou técnico judiciário e vai trabalhar com digitação. Pronto. Tá? A readaptação é quando o servidor sofre uma limitação física ou mental e aí ele vai ser readaptado a um novo cargo também similar ao anterior. Tá? Perceba que também, tanto aqui, gente, quanto aqui, tá? Tanto no aproveitamento quanto na readaptação, o cargo não é o mesmo cargo, é um outro cargo similar, tá? Só que assim, a lei exige que seja similar ao cargo anterior, tá? Tem que ser um cargo parecido, compatível com o cargo anterior, justamente para respeitar essa súmula vinculante bem aqui, tá bom? Tá? Esse aqui a gente fala, né, que na verdade é uma exceção, né? Mas aqui há proporcionalidade, tá certo? É para evitar exonerar, é para evitar que aposente o servidor, tá certo? É para que ele continue trabalhando. Por isso é que existe isso aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos começar agora realmente ao que interessa. Nomeação. Então isso aqui, gente, foi o que eu coloquei lá, né, que eu escrevi de roxo. É a mesma coisa aqui, tá bom? Então, eu vou começar, só que eu não vou começar falando de concurso público, eu vou começar aqui falando da nomeação em si, tá? Vamos lá, gente, ó. Nomeação. O que é nomeação? Olha para mim. O que é nomeação? Nomear, né? Você sonha com nomeação, né? Sonha com o seu nome aparecendo no Diário Oficial da União. A nomeação, gente, é só um chamamento. É um convite. É a administração pública te convidando, perguntando assim, ó, você passou no concurso, agora vem cá, você quer ocupar esse cargo? Você quer tomar posse? Então ela está te chamando, te convocando, tá? Vem tomar posse, tá certo? Por isso, gente, aqui a gente fala que a nomeação ela não cria vínculo jurídico nenhum, tá certo? É só, assim, a nomeação ela gera direito adquirido à posse. Você foi nomeado, você tem direito à posse, tá? Agora, a nomeação é só te chamando. Eu falo assim, ó, vem, você quer? Tanto que se você não quiser, você assina lá um termo de desistência,
tá certo? Eu assinei termo de assistência no TRE de São Paulo, né? Outros concursos, IFAM, vários concursos, tá? O TJ do Maranhão também assinei termo de assistência. Chama. Mas é que tá, gente, concurseiro, quando ele começa a passar em vários. E aí, quando ele passa em outros, né? Ele fala assim, não, agora eu já tô, né? Já tô em outro concurso aqui, não preciso mais desses outros, tá bom? Então, é só um chamamento. Assim, vem, vem assumir, tá bom? Então, vamos voltar para cá. A nomeação, gente, ó, primeiro, ela pode ser para cargo efetivo ou cargo em comissão. Isso aqui eu já diferenciei, né? Você tem que saber, gente, que a nomeação pode ser tanto para um quanto para outro, tá? Pode ser cargo efetivo ou cargo em comissão, tá? Como eu falei, né? Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, tá? E o cargo efetivo você tem que fazer concurso, tem que passar em concurso público, tá? A nomeação, gente, é um ato unilateral da administração pública. Ela é uma portaria que sai, que é publicada no Diário Oficial da União, tá? É um ato, a administração pública faz o ato sozinho e te chama, convoca, tá bom? E aí, né, o que acontece? A nomeação ela pode ser aqui, né, em cargo comissionado. Aí, o artigo 9º da lei traz essa previsão bem aqui, ó, artigo 9º, parágrafo único. O servidor ocupante de cargo comissão de natureza especial pode ser nomeado para ter exercício interino em outro cargo de confiança, ou seja, ele já tem um cargo comissionado, aí ele é nomeado para outro cargo comissionado. Pessoal, e aí ele sai desse cargo bem aqui, só que aqui ele é nomeado de forma interina. O que quer dizer interino? É temporário, tá? Ou seja, nesse caso bem aqui, ele vai acumular. Ele vai ficar com esse e com esse, de forma cumulativa. Porque aqui a lei fala que é sem prejuízo das atribuições que atualmente ocupa. Tá bom? Aí, só que a remuneração, ele vai optar. Ou ele fica com a remuneração daqui, ou ele fica com a remuneração daqui. Ele não pode acumular. Se ele está assumindo aqui, provavelmente que essa remuneração aqui é maior, né? Então ele pega essa daqui. Ele não pode acumular. Beleza? Ele deve optar pela remuneração, né? Tá? Deverá optar pela remuneração. Geralmente, quando ele está assumindo um outro interinamente, né? Ele essa interino geralmente é maior. Beleza? Vamos continuar falando ainda da nomeação. Olha só. Direito à nomeação. Vamos lá. Olha para mim. Professor, se eu passar no concurso, eu tenho direito a ser nomeado? É o seguinte. Antigamente, né, a jurisprudência entendia que o fato de você ter passado no concurso, mesmo dentro das vagas, ou seja, tinha 10 vagas, você passar no concurso dentro das vagas, antigamente, você tinha uma expectativa de direito. Tá? Ou seja, a nomeação era discricionária. Tá? Professor, que diabo é discricionário? Quando a gente fala que um ato é discricionário, quer dizer que a administração pública, analisando a oportunidade e a conveniência, ela decide se faz ou não faz o ato. Ou seja, a administração pública ela faz, né, em outras palavras, né, ela faz se ela quiser. Então, antigamente, a administração pública ela nomeava se ela quisesse. Então, ela vai analisava a oportunidade e conveniência e nomeava ou não o servidor, mesmo, né, o candidato, mesmo ele tendo sido aprovado dentro do número de vagas, tá? Só que isso aí teve uma virada. O STF passou a entender que, em algumas situações, você tem direito subjetivo, direito adquirido à nomeação, tá? Ou seja, mesmo que a administração pública não queira, ela vai ter que te nomear, tá? Que situações são essas, professor? Bora para o slide para você anotar aí, tá? Então, vamos lá. Quando é que eu tenho direito adquirido à nomeação? Eu estou com marca-texto aqui, hein? Fazer besteira. Eu tenho direito à nomeação. Opa, passei o slide sem querer. Vou ter direito à nomeação, primeira hipótese, se for aprovado dentro do número de vagas. Tá? Então, se lá no edital tinha, por exemplo, olha, são 6 vagas, você passou em quarto, você tem direito a ser nomeado. Mas, professor, quando é que eu vou ser nomeado? Você vai ver a validade do concurso. Porque isso aqui é durante todo o prazo, inclusive a prorrogação. Tá? Conheço gente que passou em primeiro lugar em concurso, o concurso já passou 2 anos, já está na prorrogação e até hoje não foi nomeado. Mas a vida é assim, né? Concurseiro passa por esses aperreios também, tá?
Outra situação é se você for preterido. Tá? Então, por exemplo, olha só, tem 6 vagas. Né? A situação é a seguinte: você passou em 7º. A administração pública nomeou o primeiro, o segundo, e aí nomeou o 6º e depois nomeou o 8º. Aí você, peraí, como assim? Eu passei em 7º. Como é que eles nomearam o 8º? Ou seja, você foi preterido, né? Te pularam. Isso aqui que chama preterição. Tá? Se você foi preterido, você tem direito à nomeação. Tá bom? A terceira situação é se você comprovar que há vaga. Tá? Por exemplo, essa vaga ela pode ter sido criada, né? pode ter tido uma exoneração, né? Uma posse por cargo inacumulável. Tá? Se você comprovar que, tem vaga, tem vaga. Né? Como eu falei lá no cargo público, quando eu estava explicando cargo público, é que o cargo público ele tem que ser ocupado por um servidor. Então, se tem vaga, tem que te nomear, tá? Então, aqui você tem direito subjetivo à nomeação, tá bom? Só que aqui, gente, o STF, ele recentemente ele passou a entender que isso daqui pode ser relativizado, tá? Pode ser relativizado. Vou botar bem aqui. Ó. Só que para ser relativizado, tem que cumprir 4 requisitos, tá certo? Olha só, se tiver uma situação excepcional, tá? Essa situação excepcional tem que ser superveniente. Eu vou colocar aqui os requisitos, depois eu vou explicar com um exemplo para vocês bem prático, tá? Superveniente, tá certo? Tem que ser uma situação imprevisível, tá bom? Tem que ser uma situação grave e necessária. Tá certo? Aí a gente pode relativizar esse direito à nomeação. Tá? Uma situação tem que ser excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária. Exemplo. A PEC do teto dos gastos públicos. Essa PEC bem aqui, gente, já falou assim, olha, a partir de agora a gente vai ter que diminuir os gastos públicos, tá? Para o judiciário foi pior ainda, né? Que teve que reduzir ano a ano, né? 90%, depois para 80% das despesas que tinham em 2016, depois para 70%, até chegar em 60%. Tá? O judiciário ele teve que chegar aqui, ó. Tá certo? Então olha para mim, ó. O que acontece? Eu, por exemplo, até hoje não fui nomeado no TRE do Paraná por conta disso. Né? Tem vaga, tem vaga lá para nomear, só que eles não nomearam, por quê? Por conta da PEC do teto dos gastos. Eles tiveram que reduzir os seus gastos até chegar a 60% do que era em 2016. Tá certo? Ou seja, é uma situação excepcional, superveniente, imprevisível, porque quando tinha o edital, não tinha PEC. Tá? Saiu depois. Imprevisível, superveniente, grave e necessária. Era necessário controlar os gastos públicos. Por isso que fizeram a PEC. Tá bom? Então, por exemplo, eu conheço outra situação em que o servidor passou no concurso, passou em primeiro lugar, né? Minha esposa, né? Ela passou em primeiro lugar no concurso da IBSE, né? Nem é 8.112, né? É seletista, mas é o exemplo aqui. Ó. Depois que ela passou, teve a homologação do concurso. Quando foram começar a nomeação, teve uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público,
obrigando a nomear pessoas com deficiência, porque na EBSER não tinha o mínimo constitucional de 5%. E aí, como vem essa ação civil pública, ou seja, excepcional, superveniente, imprevisível, grave e necessária, é uma situação que abarca tudo isso daí. Então, primeiro nomearam os PCDs. Depois da nomeação do PCD, agora é que vão começar a nomear o da ampla concorrência. Tá? Entenderam a situação? É isso. Tá? Isso aí relativiza esse direito à nomeação. Beleza? Vamos continuar, gente. Não vai parar, não. O que mais que a gente tem que saber aqui? Ó? Vamos lá, agora sim, vamos entrar no concurso público. Concurso público, gente, formas. Concurso público ele pode ser de provas, só provas, ou de provas e títulos. Perceba, gente, que não tem concurso público só de título. Ah, professor, mas eu vi aqui na minha cidade que teve um concurso que era só título. Não, gente, isso aí foi um seletivo público. Tá? O seletivo público ele pode ser só de título. O seletivo público era para aquelas funções temporárias, tá? Cargo temporário. Tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Pronto. É de provas ou de provas e títulos, tá? Concurso público, olha para mim. Concurso público, gente, ele existe para cumprir o princípio constitucional da impessoalidade. Você não pode sair nomeando um monte de gente. Não, tem que abrir um concurso público, tá? Respeitando outro princípio da isonomia, né, que decorre do princípio da pessoalidade. Isonomia, em que todas as pessoas têm condições iguais de passar. Tá certo? Só que aí, né, por razões históricas e tal, a gente tem reserva algumas vagas, né, para pessoa com deficiência e para negros e pardos. Tá bom? Vamos voltar. Então temos concurso de provas ou de provas e títulos, tá? Vamos voltar. Tá certo? Outra coisa, gente, concurso público ele pode ser realizado em uma ou duas etapas, tá? Vou botar aqui, ó. Até. Ah, professor, já vi concurso que tem 4, 5 etapas. Não, gente. É porque tem uma etapa, né? E outra etapa que tem várias fases, tá? O concurso público ele tem 2 etapas. Ele pode ser, por exemplo, ó, vai ter uma prova objetiva e discursiva, é uma fase. A outra fase é análise de vida pregressa, né? Análise de exame psicológico, tá? Entendeu? Então, são 2 etapas, né? E são divididas em fases, tá bom? A validade do concurso, gente, cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui cai de vez em quando e ainda pega a gente, tá? É de até 2 anos, tá? É de até 2 anos. Cuidado com o até. O concurso público pode ter validade de 1 ano? Pode. 6 meses? Pode. Tá? Inclusive, a maioria dos concursos do Ministério das Relações Exteriores para diplomata é de 6 meses só, tá? Só que aí pode prorrogar, prorrogação, uma única vez por igual período. Então, se o concurso público ele tinha validade de 1 ano, pode prorrogar? Pode. Somente uma vez. Por mais quanto tempo? Igual período. Se era 1 ano, pode prorrogar por mais 1 ano, tá? Cuidado com esse até aqui, tá? Até 2 anos, podendo prorrogar só uma vez por igual período, tá? E o concurso público tem que ser divulgado, né? A gente tem que ficar sabendo, tá? Porque cumpre outro requisito, outro princípio constitucional, que é o princípio da publicidade. Tem que ser divulgado onde? No Diário Oficial da União. Só lá? Não. Também em jornal de grande circulação. Isso aqui já está defasado, né? A gente nem tem mais jornal de grande circulação. Por exemplo, a lei 14.133, que é a nova lei de licitação, ela já fala de um portal, né, de licitações e contratos, né? Isso provavelmente pode ser que aconteça no futuro próximo aqui nos concursos públicos, tá bom? E aí, novo concurso público, tá? O que acontece? Olha para mim. Concurso público está válido, né? Você fez o concurso está no prazo de validade dele, e aí a administração pública fala assim, vamos abrir um novo concurso. Pode fazer isso? Vamos lá. A Constituição fala, Constituição Federal, ela fala que
é possível abrir um novo concurso público dentro do prazo de validade do concurso anterior, desde que tenha prioridade de nomeação os aprovados no concurso anterior. Tá? Mas pode ter concurso? Pode. A nossa lei 8.112 fala que não. Dentro do prazo de validade de concurso público com aprovados, não pode ter novo concurso público. Quer ver? Vou voltar para o slide aí. Ó. Olha o que diz o artigo 12 aí. Ó. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Tá? Professor, eu não entendi isso aqui. Olha para mim. Digamos que o concurso público, gente, é aprovado. O concurso público, né, o edital fala assim, olha, são 20 vagas. Considerar-se-á aprovado até pode ter dois requisitos, né? Pode aparecer assim, olha, considera-se aprovado aquele que acertou no mínimo 50% do conteúdo. Ou então pode ter outro requisito, que é considera-se aprovado 5 vezes o número de vagas. Então, se tinha 20, aprovados 100. Pronto. Enquanto tiver esses aprovados, tá? Enquanto tiver aprovado não nomeado, não pode ter concurso. Mas de vez em quando acontece que a gente chama de esgotar a lista. Tá? Tem concurso que, por exemplo, olha, foram nomeados, tinham 5 vagas, a quantidade de aprovados era 4 vezes esse número, ou seja, 20. E nomearam os 20. E o prazo de validade ainda está valendo, ainda está correndo. Né? Dentro de. Era 2 anos, prorrogava mais 2, por exemplo, né? E aí, no terceiro ano, a lista esgotou. Posso fazer concurso público? Agora pode. Porque a lei fala que enquanto houver candidato aprovado, não tem mais candidato aprovado, então pode fazer um novo concurso. Tá bom? Vamos voltar. Posse. Gente, eu vou fazer o seguinte, tá? Olha para mim de novo. O ideal é trabalhar posse junto com exercício. Tá? Porque a posse eu já faço comparando ao exercício, tá certo? Só que se eu fizer isso agora, né, comparar posse e exercício, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, eu prefiro parar aqui, né? Você para bem aí também, vai tomar um copo d'água, vai tomar um café, e aí no próximo bloco a gente volta falando da posse e do exercício, tá? Então, até o próximo bloco.